Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber passando em mais um vídeo da nossa série de estudos, Escola Bíblica Dominical, a nossa lição que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. São importantíssimas nesse trimestre. Eu creio que nossos líderes estão resgatando valores que outrora foram deixados um pouco de lado, e essas lições têm em muito nos ajudado a despertar para esta última hora da igreja. Eu quero compartilhar com você mais uma aula dessa revista na nossa série, na nossa playlist aqui no canal. Eu quero que você venha comigo aprender um pouco sobre a sutileza da imoralidade sexual. Vamos nessas? Eu quero que você venha aqui comigo no slide. Aí está o título da nossa lição de hoje. E nós estaremos então falando sobre a imoralidade da sexualidade. O texto áureo da nossa lição, ela vai nos dizer assim: temos por costumes usar o texto áureo. E o texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, e vai nos dizer desta maneira: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mais uma vez, para que fique fixado aí na sua mente. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática da nossa lição está escrito assim: as Escrituras condenam observe isso, toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Esta é uma verdade que nós não podemos deixar de lado e nem negligenciá-la. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Bom, leitura bíblica em classe, a leitura que nós fazemos em classe dentro da nossa escola bíblica dominical na nossa igreja. Se você é um frequentador da escola bíblica dominical, você entende isso e você com certeza esteve no domingo. Estará sempre, todas as vezes que tiver uma oportunidade de participar de uma escola bíblica, com os seus irmãos, com os seus colegas alunos, para aprender mais da palavra. A leitura bíblica se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 15 ao versículo 20, que diz assim a Bíblia Sagrada: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Serve. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa foi, então, a leitura bíblica em classe. Temos também Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28, que vai dizer assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nós temos alguns objetivos na lição de hoje. Vamos observá-los? Objetivos da lição. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, pontuar
a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Então, são esses os objetivos da lição 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos então aos nossos objetivos, vamos estudar a lição. A introdução vai nos dizer assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. E isso você começa a observar, você observa de uma maneira muito fácil no contexto em que nós estamos vivendo, onde essas questões sexuais estão explícitas diante dos nossos olhos, diante dos nossos adolescentes, diante das nossas crianças, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de pudor. Ou seja, a parte sexual que antigamente era preservada para o casamento, mas dentro de um contexto familiar, hoje é explícito, e isso tem preocupado os nossos líderes e também preocupado a Igreja de Deus. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, olha só que interessante, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Então, práticas que no passado nós condenávamos, era incabível falar, tratar, expor, hoje parece normal. Hoje não temos nenhum tipo de receio, censura. É muito normal. Por exemplo, o sexo antes do casamento. Entre outras pessoas, entre pessoas solteiras no caso, sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto antigamente como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Então hoje até os pais, hoje, já não veem mais dificuldade em entenderem, em aceitarem, em autorizarem, por exemplo, que o seu filho ou a sua filha durmam um na casa do outro ou pratiquem o ato sexual antes mesmo do casamento. Então, se banalizou muito. Hoje se faz comum. E isso, irmãos, está acontecendo até mesmo dentro da igreja. E é isso que os nossos líderes querem tentar resgatar através de lições que venham nos despertar a olharmos um pouquinho lá atrás e voltarmos a esses princípios. Porque hoje está normal, isso aqui falando dentro da igreja. No mundo, o mundo jaz no maligno, mas para dentro da igreja, nós estamos observando pais coniventes com os filhos praticarem o ato sexual antes do casamento, no namoro. E isso é inconcebível dentro de uma igreja que se diz cristã e que segue as práticas do cristianismo. Vamos observar, vamos adiante. Uma outra coisa, da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, o adultério, que já foi crime, hoje já não é mais, é normal, é tratado com normalidade. A homossexualidade também é tratado como normalidade, e nós vamos observar um pouco mais profundo nessa lição como existe hoje o ativismo para a homossexualidade, e algo que louva até mesmo o adultério. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos e é necessário resgatarmos esses princípios para que possamos ter igreja num futuro bem próximo. Vamos para o tópico primeiro, observarmos então a revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. Vamos observar isso. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Então, era muito comum, por mais que no passado famílias não viessem a professar o cristianismo protestante, os evangélicos, vamos dizer assim, mas que uma família não viesse a ser evangélica, num passado não muito distante, existiam princípios morais muito bem abalizados, onde as famílias buscavam extrair esses princípios bíblicos para viverem.
para praticarem. Hoje já não é mais assim. Hoje já está totalmente banalizado. Então a Bíblia deixou-se ela do lado para vivermos essa inclusão, essa inversão de valores, essa imoralidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Então, as famílias usavam da Bíblia Sagrada como parâmetro para extrair os seus princípios, e essa parte, essa matéria sobre a sexualidade era vista como algo sagrado, bíblico, uma bênção de Deus. Então era se colocado, era padronizado. Era como se estivéssemos moldando a sexualidade ou vivendo essa sexualidade dentro de um padrão bíblico extraído da onde? Da palavra de Deus. Então, era assim no passado. Mas o que aconteceu que mudou, que quebrou esse paradigma a ponto de estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? É isso que a lição quer nos mostrar. E é isso que eu chamo a sua atenção para que também pudéssemos observar com muita clareza, com muito cuidado, para ensinarmos os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, o futuro da igreja, o futuro da sociedade. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Uma visão conservadora. Por que conservadora? Volte aqui para mim. Por que conservadora? Porque nós conservávamos, a sociedade conservava a doutrina, o ensinamento bíblico. Como disse, por mais que uma família talvez não viesse a ser evangélica, aquele evangélico praticante que vai à igreja regularmente durante a semana, por mais que não professasse essa fé, mas existiam princípios bíblicos muito enraizados, que vieram dos pais, dos avós, e era mantido isso como regra, porque olhavam para a sexualidade e vislumbravam algo sagrado. Não é algo sagrado, mas o tempo foi se passando e isso foi perdendo esse conservadorismo. E hoje ser conservador é algo retrógrado, é algo ultrapassado, é algo que é atacado constantemente. Então nós precisamos manter esse conservadorismo, porque é bom, é bíblico, faz bem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, faz bem para a nossa sociedade. É necessário observarmos isso e mantermos biblicamente os seus princípios dentro da nossa casa. Voltemos aqui. Quebra de um tabu. Observe isso, a quebra de um tabu. A partir dos anos 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidades, a partir de 1960. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Então, a partir de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Há alguns movimentos que começam a contestar esse conservadorismo. Chega a TV, implanta praticamente uma nova cultura com novas informações. Isso ganha força. Por quê? Porque a TV começa a adentrar os lares e isso traz praticamente uma revolução dentro das casas, dentro das famílias.
E isso foi algo que nos prejudicou, que prejudicou muito, em muito, o conservadorismo bíblico dos seus princípios. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Então, olha a sutileza em que o inimigo começa a trabalhar durante toda a história, e isso vai sendo gradativamente, aos poucos, e vai se intensificando à medida que nós estamos próximos da volta de Cristo. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, conforme nós defendemos, conforme a igreja defende, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Passou a ser um problema, passou a ser uma dificuldade, passou a ser uma barreira, passou a ser um obstáculo que precisava ser retirado da frente. Se fazia necessário tirar este obstáculo, chamado conservadorismo, que provinha da igreja, dos cristãos, destes princípios. Passou a se tornar um tabu cristão, e precisava ser quebrado, arrancado, dissolvido, tirado da frente, para que a pauta pudesse avançar e chegasse aos nossos lares. Meus irmãos, isso é sério. A partir dos anos 80, a partir de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Então, olha como é gradativo, como vai se intensificando as sutilezas das armadilhas, das amarras de Satanás contra a família, contra a igreja, contra a sociedade. Sentindo então a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Por quê? Porque a pressão é grande. Pressão social, a mídia, a TV, o colega de trabalho, o colega de escola. A igreja passou a ser pressionada e muitos cristãos e evangélicos passam a fazer concessões, ou seja, abrir um espaço a aceitar determinadas práticas, a não combater, a não proibir, a não questionar, faz concessão, passa então a permitir isso. A relação sexual entre pessoas solteiras parece que se normalizou. O relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Não tem problema. São novos tempos. Tempos mudaram. Estamos no século XXI. É assim mesmo. Ah, não pode combater isso. Ah, é discriminação. Então, se tornou algo natural. Se normalizou, se naturalizou. E isso é perigoso. Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Vamos observar isso. Primeiro, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Isso é a fornicação. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, etc., possui um sentido mais amplo. Então, porneia, fornication, porneia, vamos observar, significa então qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Então, se você for observar na etimologia, dentro do seu original, é algo muito mais amplo. E nós não estamos observando isso. Então, observe que, na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Algo praticamente iguais, são sinônimas.
Quando você vai em 1 Coríntios 6 e versículo 18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã, a fornicação e a prostituição. Então, diz assim o texto bíblico: fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, Paulo vai usar essa expressão de porneia e vai dizer, é algo extremamente maléfico à vida cristã, prejudicial. Fugir, foge, corre, sai correndo, meu irmão. Não fica perdendo o seu tempo aí. Não se misture com isso, porque isso vai prejudicar a sua vida cristã. 2. Adultério. Não é crime, mas é pecado. Lembra que nós falávamos que já foi considerado crime no Brasil. Hoje não é, mas continua e continuará sendo pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. Então, eu quero que você volte aqui e preste atenção nisso. A legislação, a nossa Constituição, tá, pode não mais considerar o adultério crime. Maravilha! Devido às modificações, às emendas, devido a essa evolução, entre aspas, não é mais considerado um crime. Então você não vai mais ser condenado, não vai mais ser preso porque cometeu um adultério. Não. Mas nós cristãos, nós não pautamos a nossa vida nas leis humanas. Embora respeitamos, nós não pautamos. Nós vivemos conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. E para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inerrante, infalível e que não muda, o adultério ainda é pecado. E vai continuar a ser, porque a Bíblia não muda. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Veementemente. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Você vai ler isso em 2º livro de Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5, 12, 9 ao 10. Então, Davi peca, ele comete um adultério, mas Deus envia o profeta Natã para condenar o ato, para condenar a prática de Davi, que era considerado homem segundo o coração de Deus. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Você pode observar em Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus 5, 31, 32, 1 Coríntios 6, 9. Então, em toda a literatura bíblica, nos provérbios, que é um livro de sabedoria, nos evangelhos que narram a história do ministério de Jesus, as mensagens que Jesus pregou, Jesus sempre condenou o adultério. Então a Bíblia condena, a Bíblia continua a condenar. Não mudou, a Bíblia não pode ser mudada, alterada. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível. Por mais que os homens tentam normalizar uma prática errada que a Bíblia condena, a Bíblia não se adapta a isso, mas ela continua veementemente condenando a prática do adultério. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Uma pergunta que Paulo está fazendo aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, conservador, cristão, retrógrado. Não. Quem está dizendo é a palavra de Deus, inerrante e infalível. É a Bíblia quem diz. Terceiro ponto, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Então vamos observar isso?
Os cristãos têm na Bíblia sua única regra de fé e compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Isso aqui nós precisamos observar muito bem, porque isso é um dos pontos em que os ativistas da homossexualidade querem bater, querem tentar nos fazer entender ou tentar colocar isso na cabeça da sociedade, dizendo que isso é biológico, que você nasce assim. Mas a Bíblia não diz isso e nós não observamos isso na ciência. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Não há. Estudos sérios, consubstanciados, não há. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não tem como. Embora eles tentam jogar isso, embora eles tentam pregar isso, nós não temos comprovação científica e a Bíblia também não nos ensina isso. Ninguém nasce homossexual. Isso é comportamental. Conforme o meio em que você vive, você aprende a ser um. É comportamental, não é biológico. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprovam isso. Vamos observar? A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Ou os dois deveriam ser, ou os dois não deveriam ser. Mas não. Se eles têm a mesma composição genética, se eles são gêmeos, ou seja, eles nasceram iguais, porque um se tornou e o outro não. Estão entendendo, meus irmãos? É comportamental. É algo que se aprende. É algo do comportamento humano. Não é genético. Você não nasce desta maneira. Você só nasce homem ou mulher, macho ou fêmea. Não há como mudar esta realidade e esta verdade bíblica. Quando você observa isso, você pode dizer que, em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética e não são. Não, se aconteceu assim. Por quê? Porque a genética não influencia, não diz você é, você não é. Não, nasceram homens, mas um se tornou porque aprendeu, é algo comportamental, alguma coisa o influenciou você e o outro continuou com a sua natureza. Assim, nós, cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. E é isso que nós precisamos compreender e passar para a sociedade, para o mundo, em que nós, cristãos, nós não somos contra pessoas, nós não somos contra o ser humano que ali está. Nós somos contra a prática não natural, ou seja, antinatural. Porque o normal, o natural, é você, sendo homem, ser e viver como homem, sendo mulher, ser e viver como mulher. Quando você altera isso, quando você modifica isso, você sai do natural para o inatural, para algo não natural. E é isso que nós cristãos, porque temos na Bíblia, na palavra de Deus, a base para combatermos isso, porque a Bíblia nos diz que isso é uma prática antinatural, condenada por Deus, que desagrada a Deus. Portanto, nós não somos contra pessoas, mas somos contra a prática. E isso precisa ficar muito bem claro e definido, porque senão corremos o risco, ou melhor, já somos, na maioria das vezes, classificados como homofóbicos, como pessoas que têm ódio. E não é isso que acontece. Nós apenas não praticamos, não aceitamos, não reverenciamos uma prática condenada pela Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 1, versículo 26.
Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário, olha que a Bíblia está dizendo, no contrário à natureza. A natureza não prega isso, não ensina isso, mas as pessoas mudaram o uso natural no contrário à natureza. Isso precisa ficar bem claro. Ponto 3. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Vamos observar isso? Primeiro, o sexo atende uma necessidade da criação. Precisamos compreender isso. Uma das principais razões da prática sexual está associada ao quê? A procriação da espécie, a procriação da raça humana. Ao gerar descendentes. O sexo está associado a isso. Nós precisamos compreender isso. Deus disse, Gênesis 1:28, enchei e multiplicar a terra. Se multiplicar e encher a terra. Então, o sexo, ele vai ser na nossa vida algo que vai promover, propiciar a multiplicação. O gerar descendência, a multiplicação da espécie. Gênesis 1:28 está escrito assim. E o Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. Portanto, o sexo atende a uma necessidade premente da criação. Atende uma necessidade, então é de Deus, mas precisa ser praticado dentro de padrões bíblicos, descritos e trazidos à tona através das escrituras sagradas. Ponto 3. 2. O sexo como complementação e satisfação. Observe. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. Qual? Casamento. Mateus 19, versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, a Bíblia não condena a prática sexual, mas nos coloca um limite. Existe uma regra que deve ser respeitada, vivida, praticada. O sexo é liberado, então, dentro do matrimônio, dentro do casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como, por exemplo, a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Monogâmico porque é com uma só mulher, heterossexual porque é um homem e uma mulher. Não um homem com um homem, mulher com mulher, mas um homem e uma mulher, monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se completa no outro. Então, este é o princípio bíblico, este é o ensinamento bíblico. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Robozinho também não dá, meu irmão. Tá? Existe muita gente aí que faz por fazer, como se fosse um robô. Robozinho também não funciona. Não, é algo que vai satisfazer, algo que precisa completar ambos. Deve ser feito, então, com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios 5, 18 e 19 vai nos dizer assim na Bíblia Sagrada. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então,
Um livro Sapiência é um livro de provérbios falando acerca do sexo. Então deve ser feito então com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Vamos observar isso? Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, também ele é amado. Aí a gente volta naquilo que nós falamos agora há pouco. Não é contra a pessoa, nós não atacamos, nós não odiamos a pessoa. Não, pelo contrário, nós amamos o ser humano que ali está, a alma que ali está. O que nós não concordamos é com a prática, mas amamos aquela alma e precisamos tratá-la, trabalhá-la, levá-la ao conhecimento das Escrituras, orar por elas, ajudá-las da melhor maneira possível, receber dentro da congregação, dentro da igreja, para cuidar dessa vida, cuidar dessa alma, mostrando dentro da palavra de Deus a verdade que liberta. Porque Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o amor precisa ser fundamental, precisa ser algo que venha fluir da nossa vida para com essas vidas. Que essas pessoas se sintam, então, amadas, abraçadas, respeitadas e que elas possam vir à igreja e, através do estudo, da ministração, da oração, da palavra, essa pessoa possam passar a entender que o caminho que caminham é um caminho errado e que precisam voltar-se para a Bíblia e deixar com que o Espírito Santo os liberte da prática que é condenada pela palavra de Deus. Mas nós, como cristãos, precisamos amar cada um dessas pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. O respeito deve existir de qualquer maneira. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Muito pelo contrário, precisamos abraçar a todos, trazer todos. A igreja está aberta, as portas da igreja estão abertas para receber todos, para receber qualquer pessoa, independente da classe, independente da religião, independente da cor, independente de qualquer coisa. Cada ser humano é uma alma que Deus ama e a igreja precisa estar com suas portas abertas para receber essa pessoa, para trazê-las para dentro da casa de Deus. Mas a verdade tem que ser pregada, dita com muito amor, com muito carinho, mas nunca deixando de falar a verdade a qualquer pessoa que necessite ouvi-la. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. Isso é importante. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. É a Bíblia, e nós defendemos a Bíblia e a palavra de Deus. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Isso inclui os homossexuais. E eu preciso te falar isso. Isso inclui os homossexuais.
A Bíblia abraça, a Bíblia ama todo ser humano, mas eles precisam se enquadrar dentro da palavra de Deus. E se vierem aceitar a fé, a se converterem deste caminho pecaminoso, devem, a partir de então, viver um novo caminho e deixar a prática do passado para viver um futuro brilhante com o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Para concluirmos a nossa lição de uma forma bem lacônica e resumida, a conclusão diz assim: nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico. Isso é importante. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Meus irmãos, essa é a lição 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Possamos nós guardar esta palavra no coração, guardar esta mensagem, resgatar estes valores para vivê-los, para praticá-los, para ensiná-los à nossa geração futura, a esses jovens dentro da igreja, aqueles que porventura caminham ao nosso lado e que dado momento vão questionar você acerca destas práticas, perguntando se é lícito ou ilícito, e você precisa, dentro do seu conhecimento, dentro da Bíblia, explicar a essas pessoas que o pecado é pecado, mas que existe um caminho, e este caminho chamado Jesus Cristo nos ama e quer transformar totalmente a nossa vida, para que deixemos todo o caminho embaraçado e caminhemos por um caminho bom, bíblico, de saúde, de paz, de prosperidade. Deus abençoe você, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê paz, que você possa então curtir, se você achou válido e que agregou ao seu conhecimento esta lição, curte, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, promova o nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pelo conteúdo desta feita da Escola Bíblica Dominical na nossa lição deste trimestre, lições bíblicas, os ataques contra a Igreja de Cristo. Que possamos nós guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. E até a próxima lição, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom!